Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Glaucio Guerra, diretamente do Rio de Janeiro, mas ele está vinculado, continua vinculado ao André Luiz, no Guará. Então, muito obrigada, Glaucio, mais uma vez, por aceitar o nosso convite na noite de hoje. Bem, sou eu que fico muito honrado de estar presente ter essa oportunidade novamente de estar aqui palestrando para o Celuz, que é um centro que eu gosto muito e aprendi muito a gostar. Você falará sobre amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E só para a gente iniciar, vamos fazer uma oração, né? Para ajustarmos os nossos corações. Amado Mestre Jesus, obrigada mais uma vez pela oportunidade da noite de hoje, de estarmos reunidos em Teu nome, podermos apreender um pouquinho da Sua palavra, que possamos ouvir atentamente os ensinamentos que o nosso irmão nos trará. Obrigada mais uma vez pela oportunidade do trabalho no bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Glaucio. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus o Cristo possam inundar os nossos corações. Bem, hoje nós iremos falar do mandamento do Cristo que passou aos seus discípulos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso está presente em João, capítulo 13, versículo 34. Nunca foi tão necessário falarmos de amor como nos tempos atuais. Num cenário em que vemos guerras assolando países, disputas das mais diversas, polarizações e extremismos pipocando para todo lado. Parece que os sentimentos inferiores eles estão querendo ali tomar conta do nosso planeta, não é mesmo? Quantas amizades estão sendo desfeitas, quantas pessoas estão se afastando uma das outras, né? Quantas famílias estão rachando por divergências ideológicas nos diversos campos da vida, pelo simples fato de umas não concordarem com as outras. Daí essa necessidade de estarmos sempre lembrando desse mandamento do Cristo aos seus discípulos. E isso ele é necessário por quê? Para nos manter conectados com o amor divino, para que não percamos o contato com ele, né? Consigamos nos equilibrar e assim não sejamos tragados por esse cenário pavoroso que se apresenta hoje. Mas o que é o amor? Né? O que a gente pode entender por essas 4 letrinhas? Os gregos eles classificam o amor em 4 categorias. Nós temos o amor eros, que é aquele que envolve paixões, desejos, atrações físicas, sensações, prazeres, sexo, enfim, tudo que está relacionado a uma pessoa. É aquele em que eu gosto porque me faz sentir bem. Aquela pessoa, ela me faz sentir bem. Mesmo que a recíproca não exista, ou seja, a outra pessoa ela pode não se sentir tão bem comigo como eu me sinto com ela, mas isso não importa. O que interessa é eu me sentir bem. Então veja que é um tipo de amor muito individual, né? Por quê? Porque ele preza mais o eu que o nós. Aí nós temos o amor estorge, o amor estergo, né, no grego. Esse amor ele é ligado à família, ao amor familiar, voltado aos membros
da família, as pessoas mais próximas, mais íntimas, é o amor do pai, é um amor de mãe, é um amor dos filhos, né? Entre irmãos, entre amigos íntimos ali, aquelas almas irmãs. E ele também é um tipo de amor individual, porém, num grau um pouco mais dilatado. O seu alcance é um pouco maior, porque ele preza mais o meu núcleo familiar, que os outros. Então ele sai do eu, da categoria do eu, e vai para os meus. Então ele dá um passinho à frente, né? E o próximo, nessa classificação, é o amor fíleo, ou filia, né? Esse daí ele está ligado à amizade, à fraternidade, à compaixão, à empatia. Ele é um amor cujo alcance ele ultrapassa a barreira do eu e dos meus, né? Para atingir o outro. Ele está fora, ele atinge as pessoas que estão fora do meu relacionamento, do meu núcleo de relacionamento. O grau de abrangência dele é um pouco maior. Ele é um tipo de amor num estágio mais avançado que o amor eros e que o amor histórico. Porém, ele ainda carece ali de aprimoramento, ele carece evoluir. E nós vamos ver isso mais à frente, né? Mas Jesus exemplifica muito bem esse amor fíleo quando ele nos traz a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, quando um doutor da lei o pergunta o que seria necessário para herdar a vida eterna, né? O que eu posso fazer para ficar bem com o Pai? Seria mais ou menos isso, né? Cair nas graças de Deus. E Jesus devolve essa pergunta com uma outra, dizendo assim, ó, o que está escrito nas Escrituras? Como tu lês? Como tu as entendes? Aí o doutor da lei vem e fala para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde para ele assim, ó, faz isso e viverás. É como se Jesus tivesse dito assim, ó, sabe aquele teu conhecimento? Você não é doutor da lei? Então você conhece a lei. Então sabe aquele conhecimento que você adquiriu estudando a lei? Coloca ele em prática. Tá? Mas não satisfeito com essa resposta, o doutor da lei pergunta ao mestre, mas quem é meu próximo? E aí Jesus começa a discorrer a parábola do bom samaritano, dizendo que um homem ele descia na estrada de Jerusalém para Jericó quando ele cai nas mãos de salteadores. E esses lhes roubam e o espancam, lhes deixando quase morto. Tiram suas roupas, né? E o deixam ali em estado de petição de miséria. Vamos dizer assim, né? Quase em coma. Aí, descendo pela essa mesma estrada, vem um sacerdote. E quando olha aquele homem caído na estrada, o que ele faz? Ele desvia e segue o caminho. O mesmo comportamento tem o levita. Olha o homem, desvia e segue o caminho. Mas o samaritano, que também seguia naquela estrada, vê aquele homem e tem compaixão dele. Aí ele se aproxima, desce do cavalo, presta lá os primeiros socorros, enfaixa o homem todo, né? Aí ele trata das feridas com óleo, com azeite. Depois ele coloca esse homem em seu cavalo, leva para uma hospedaria, cuida dele nessa hospedaria e no dia seguinte diz para o hospedeiro: olha, eu vou seguir viagem, mas quando eu voltar, você continue cuidando dele, porque quando eu voltar, eu pago tudo aquilo que você gastou a mais, ok? E eu continuo cuidando do homem. Fim da parábola, e o mestre pergunta para o doutor da lei qual dos três foi o mais próximo daquele homem assaltado. Aí o doutor da lei não teve outra escolha senão dizer aquele que teve misericórdia dele, né? Teve que responder. Então Jesus vai e diz para ele: vai e faz o mesmo.
Então, esse é um exemplo de amor fíleo, o praticado pelo samaritano, porque ele ultrapassa a barreira do eu e dos meus. Mas eu gostaria de fazer algumas observações com relação a essa passagem. Eu vou usar ali as escrituras, né? Colocando, citando as escrituras, eu quero dizer o seguinte, que em Levítico, capítulo 21, versículos 1 e 2, diz assim, ó, no versículo 1, o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo, aí no capítulo 2, salvo se for um parente mais chegado, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão e sua irmã, desde que ela seja virgem e ainda não tenha marido. Ou seja, se ela não for virgem e tiver marido, ela entra na regra comum. Qual é? Ela não pode ser tocada também. Então, ela é tratada como se não fosse da família. Aí, por aí, nós percebemos que tanto o sacerdote quanto o levita, que também ele desenvolvia atividades, ele tinha atribuições no templo, eles não se omitem por simples indiferença. Eles simplesmente seguiram uma orientação contida na lei mosaica. Até porque, quando eles olham para aquele homem caído lá na estrada, eles não reconhecem uma figura familiar. Não é meu pai, eu não reconheço meu pai, eu não reconheço a minha mãe, não reconheço meu filho, minha filha, meu irmão, nem minha irmã virgem e solteira. Nem aquele moço lá da venda. Eu conheço camarada de vista, eu compro fiado lá nele de vez em quando. Tal. Nem esse homem eu consigo reconhecer como uma pessoa familiar. Daí eu sigo reto. Então, a gente pode ver que o amar ao próximo como a ti mesmo, que é o mandamento, outro mandamento, contido também em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, ao qual Jesus se refere, né? Quando ele diz o que está escrito nas Escrituras, lá para o doutor da lei, quando ele queria saber como é que se fazia para ganhar a vida eterna, até o amar ao próximo como a ti mesmo, ele está limitado ao que eu entendo daquilo que seja amor. Né? Veja que há uma limitação. Talvez, se aquele homem que tivesse caído lá na estrada, né, em estado de quase morte, ele não estivesse assim, tivesse apenas, apanhou, ele foi roubado e apanhou lá, tomou uns tapas, mas estava em condições. Talvez o sacerdote e o levita expressassem o seu amor descendo do cavalo e socorrendo aquela criatura. Porém, como eles olham para aquele homem e vê que ele estava num estado de quase morte, eles seguem reto. Então veja que o entendimento desses dois, né, eles era muito limitado. E era limitado aqui a uma proibição de tocar num morto, com exceção de que se fosse membro da sua família. Então eu olho para aquele homem ali, eu não posso fazer nada porque não é ninguém da minha família. Se ele não estivesse em estado de quase morte, provavelmente eu poderia descer do cavalo e assisti-lo, né? Eu expressaria o meu amor. Mas como ele já estava ali fazendo a passagem, aí não dá. Agora já o samaritano não. Já o samaritano que também segue as leis mosaicas, tá? Isso é importante frisar. Ele vai além dessas barreiras. Ele ultrapassa os limites da proibição, as limitações ali. E ele vai ali, ele faz aquele movimento para poder ajudar o próximo. Ele faz todo o movimento, né? Ele pega, ele desce, ele tem
trata das feridas, leva para a estalagem, dá o dinheiro, faz a viagem, mas ele deixa tudo aquilo ali, ele faz todo esse é, é, movimento, como a gente pode dizer, para poder ajudar o próximo. Então, o que nós vemos, analisando o amar ao próximo como a ti mesmo, da Escritura, ele está ligado intimamente ao meu entendimento e ao meu sentimento sobre o amor. O que eu entendo, o que eu sinto sobre o amor. O samaritano ele teve compaixão, sentimento. E é por isso, em virtude desse mandamento aí, a tendência é que eu ame de acordo com o meu grau de evolução. É por isso que uns amam mais e outros menos. Em virtude desse entendimento, em virtude desse sentimento, em virtude dessa evolução. Quanto mais evoluído eu sou, mais eu amo, mais bem eu faço, mais coisas boas eu produzo. Agora, passando para a quarta classificação dada pelos gregos de amor, nós vamos encontrar o amor ágape. Esse amor está ligado à sublimação, a algo muito, muito, mas muito elevado. A referência dele é o Cristo, porque ele expressa esse amor, ele manifesta esse amor. Ele é a expressão viva do amor de Deus, o ser mais perfeito que Deus apresentou ao homem para lhe servir de guia e modelo, conforme consta na questão 625 do Livro dos Espíritos. Enquanto amar ao próximo como a ti mesmo, a medida de amor está circunscrita à minha capacidade de amar, as minhas limitações no amor ágape, que é o amor manifesto pelo Cristo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele é a medida. É a medida porque ele traz consigo um amor universal, aquele que alcança todos os seres da criação, sem exceção. Desde a mais ínfima criatura até a mais elevada de todas. E é por isso que é um amor que provém de Deus. É um amor que emana do próprio Criador. E ele supera o amor eros na questão do eu egoístico. E ele passa a olhar o nós. Ele dá mais abrangência ao amor estorge, na questão do conceito de família, entendendo que a verdadeira família é formada pela universalidade das pessoas, onde todos são irmãos indistintamente, pois provém do mesmo Pai. E não mais daquela reunião, daquele agrupamento de algumas pessoas. E ele também potencializa o amor fíleo, né? No que diz respeito ali à amizade, à fraternidade, ao companheirismo, à empatia, enfim, ele amplifica todos os sentimentos superiores. E quem sente esse tipo de amor, né? Aqui a gente está falando de Jesus, ama por amar sem motivos, sem expectativa de retorno, sem cobrança. Aí, por isso, não se frustra quando não tem ali, não há aquela reciprocidade, né? Ah, eu te dei e, poxa, você não me deu em troca. Não, eu estou te dando, ok? E se você não me der, tá tranquilo, tá tudo certo. E por quê? Porque tem um claro entendimento que cada um evolui ao seu tempo. Tem a passagem, aquela da rogativa de Jesus quando está na cruz, isso daí é um exemplo grande, né, que a gente pode utilizar, que quando ele está na cruz prestes a desencarnar, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso é uma inteira compreensão
que ele tinha, que seus algozes eram pessoas muito mais movidas pela ignorância do que pela maldade, né? Então, o amor ágape, ele te dá todo esse aparato espiritual, esse aparato sublime. E essa compreensão, ela vem do amor que de forma alguma ele se prende a dogmas, se prende a paradigmas, que permite distinções, na verdade ele não permite. Não existe exceto. Amai-vos uns aos outros, exceto se tiver tal cor, se tiver tal credo, se tiver tal condição social, se tiver tal aparência. Então veja que nas várias passagens, nós podemos ver que nas várias passagens dos evangelhos mostram um Jesus atendendo a todos aqueles que foram procurar. E ele não faz distinção de ninguém. Tanto que ele atende Zaqueu, o publicano, coletor de impostos, persona não grata ali, né? Porque ele espoliava o povo. Porque o publicano ele coletava imposto do povo e repassava para Roma. O servo do centurião romano, que era um invasor, um opressor, Jesus o cura. A mulher samaritana à beira do poço de Jacó, na Samaria, né? Os samaritanos, por questões lá que vêm da invasão da Babilônia, ficaram tidos como pessoas indignas, olhadas como cidadãos de segunda categoria, desprezados pelos judeus. E Jesus conversa com aquela mulher. A mulher adúltera que Jesus salva do apedrejamento, né? E sem condená-la. A pessoa que estava ali numa conduta meio transviada. Isso sem contar os cegos, os paralíticos, os leprosos, os endemoniados, os coxos, os estrupiados, enfim. Todas essas pessoas o mestre atendia e acolhia como seus verdadeiros irmãos. Por quê? Por causa do entendimento da família universal. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos. Então vejam que Jesus ele não fazia distinção entre as pessoas. Vinde a mim todo aquele que estás triste, estás cansado. Ele sempre estava pronto ali para acolher e para levar a mensagem da Boa Nova a quem fosse. Transmitir os seus ensinamentos, espalhar o seu amor infinito sem fazer nenhuma distinção, sem discriminar ninguém, né? Aí vamos aqui para o campo dos nós que estamos aqui. O nosso amor ainda é muito cheio de condicionantes, né? Eu posso até amar, desde que seja nas minhas condições, desde que seja do meu jeito, desde que eu não tenha que abrir mão de nada, desde que você se adeque às minhas necessidades, ou desde que as pessoas com que eu me relacione comunguem com as minhas ideias, sejam da minha raça, torçam para o meu time, enfim. Quanta limitação que nós temos, não é mesmo? Daí essa ser o amar ao próximo como a ti mesmo, uma questão muito subjetiva, muito variável, porque eu meço com a minha régua e sempre fazendo distinções. É uma manifestação de amor, meus irmãos? É. Amor eros, do amor estorge, até do amor filho. É, sim. Porém, não do amor ágape, né? Aquele sentido por Jesus, nosso mestre. Porque esse amor, ele é incondicional. Mas o incondicional, nesse caso, não é aquele
amor incondicional que um pai e uma mãe têm para o filho. Não. É algo ainda muito maior. É imensurável, é universal e poderoso, né? É tão poderoso que ele transborda, ele ultrapassa os limites do corpo, das vestes. Ele emana fluidos de energia que podem, inclusive, até curar pessoas, né? Só com um simples contato. E isso daí acontece na passagem de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo de 25 a 30, com a mulher hemorroíça, né? Que sofria com fluxo de sangue havia ali 12 anos, pelo menos. Depois de ter gastado rios de dinheiro com médico, né, para esse tratamento sem eficácia, sem cura, ela ficou meio que desenganada. Aí ela soube que Jesus passaria por onde ela estava, mas ela tinha consciência de que não conseguiria falar com ele, né? Porque viu uma multidão, ele andava sempre com uma multidão. E o que ela faz? Ela simplesmente entra naquela multidão e toca as suas vestes. Bingo! Imediatamente ela ficou curada. Tá aí, ó. E tanto que esse fato é tão engraçado porque Jesus ele comenta assim, ó, alguém me tocou, né? É uma passagem que Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, poxa, mas você está no meio de uma multidão, né, mestre? Poxa, pudera. Quem é que não vai tocar no Senhor? Ele diz, não, alguém me tocou de forma diferenciada, porque de mim saiu poder, de mim saiu amor. Então, meus irmãos, nós sabemos que entre nós que estamos ali no amor eros, no amor storge, no amor fílio, né? E o Cristo, que já está no amor ágape, existe uma distância evolutiva muito grande, né? E isso daí ele influi diretamente na nossa forma de entendimento tanto de amor, né, quanto na questão do sentido. Isso daí é fato. Mas o que eu queria era lançar uma reflexão. Como nós estamos limitando o nosso entendimento e o nosso sentimento sobre o amor, focando mais no estreitamento que na sua ampliação. Quanto eu estou amando a gama de pessoas que eu quero bem, que eu me proponho a amar de verdade. Será que são poucas? Será que eu me limito a poucas? Ou eu já estou naquele passo de querer ampliar e ampliar e ampliar e ampliar, até um dia, quem sabe, chegar nesse amor ágape. Quando o Mestre Jesus ele fala aos seus discípulos para amarem uns aos outros como ele os amou, ele quis dizer o seguinte: ó, sejam companheiros fraternos entre si, apoiem-se uns nos outros, mas amem imensuravelmente, sem olhar a quem, sem fazer distinção. Sirvam com prazer, com ternura, com alegria, consolem os corações condoídos, sendo ali úteis ao maior número de pessoas. E espalhem esse amor sublime por onde vocês passarem, para que um dia ele contagie outras pessoas também. Então, meus irmãos, este é o mandamento de Jesus para todos nós que queremos vir após ele, né? Que é amar sem distinção. E que nós um dia, que nós possamos, na verdade, nos esforçar para que um dia nós diminuamos as nossas limitações e transmitamos a todos o mesmo amor que o Cristo, nosso amado Mestre, nosso amigo e irmão, sente por nós.
pois esse amor é a verdadeira expressão do amor de Deus. Muito Sim. obrigado. Foi muito bom estar com vocês e espero retornar para uma próxima sequência de palestras. Muito Tenham uma obrigada. boa noite, que Jesus possa nos abraçar, abraçar os nossos corações e que tenhamos aí dias maravilhosos. Que assim Que assim seja, seja. hoje, agora e sempre. Que assim seja, Glaucio. Muito obrigada. É sempre bom, né, falar e ouvir sobre o amor, Sim, né, sobre o amor de Jesus por nós, e que possamos colocar em prática esse amor e sentir verdadeiramente esse amor ágape, né? sim. É isso que a proposta dele é essa, né? De Exatamente. ampliar esse amor, que nós possamos ampliar, sair daquele amor eros egoístico, do amor estorge que é só os meus, né? Ampliar o amor filis, né? Filho, que para o maior número de pessoas possíveis, né? Não nos prendendo ali a dogmas, não nos prendendo a desde que, né? Por Uhum. questões de raça, orientação sexual, por questões de credo religioso, né? Condição social, enfim. Que a gente possa realmente ampliar esse escopo de amor, né? Você poderia fazer a nossa oração final? Claro, posso sim. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor, de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão, o guia e modelo da humanidade, a espiritualidade amiga, aquela que trabalha sob o comando de Jesus, em nome de Deus, para que nós possamos melhorar sempre, ampliar o nosso quadro de amor e assim ajudar uns aos outros. Jesus, mestre amado, muito obrigado por essa oportunidade, que o que foi dito aqui possa realmente atingir o maior número de pessoas possíveis, inclusive esse que vos fala, pois também sou uma pessoa que careço muito do seu amor, do seu carinho, e que todos nós, ao final dessa oração, podemos estar muito melhores do que quando nós começamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, e com certeza haverão outras oportunidades. E muito obrigada a todos pela companhia na noite de hoje, e nos vemos na próxima.